os quadros funcionais. Então, na aula de hoje, vamos trabalhar um pouquinho desses quadros funcionais, como é que ocorre no indivíduo. Lembre-se, nós não temos uma psicopatologia. A ideia não é ter psicopatologia, certo? Então, as abordagens fenomenológicas essenciais não partem de um processo psicopatológico. Ela parte de uma crença única, que é a crença que esse indivíduo tem um poder de autorregulação. Não estou dizendo que não existe processo psicopatológico, não é isso. Eu estou dizendo que não é o foco de atendimento para o terapeuta humanista, certo? Então, o que acontece? O terapeuta humanista, ele parte de um princípio, que é um princípio que esse indivíduo está num processo contínuo de autorregulação. Então, assim, tanto o Rogers como o Pels, ele está o quê? Ele está criando a possibilidade de uma compreensão do indivíduo como um indivíduo saudável, porque nós acreditamos que o organismo é saudável. Os processos disfuncionais vão entrar em cena a partir do momento que nós não conseguimos atualizar esse indivíduo. Ou seja, nós, quando pessoas, temos no nosso ciclo de vida alguns transtornos da vida cotidiana, que nós vamos chamar de neuroses, que nós vamos chamar de situações inacabadas, que nós vamos chamar de desajuste, de desacordo, se eu for pegar a concepção rogeriana do termo. Tá? Então, o que acontece? Esses processos disfuncionais têm um papel altamente significativo na vida do indivíduo. Por quê? Porque vão parar, e eu já falei isso em várias outras aulas, vão parar de compreendermos essa concepção como se fosse uma concepção de uma relação onde eu sempre estou bem, eu estou muito bem resolvido. Isso não existe. O ciclo de vida possibilita que o indivíduo não acesse a sua autorregulação de forma adequada, não tenha um processo de atualização de suas potencialidades. Então, o que acontece? Nós temos toda uma estruturação básica sobre isso. Então, qual é a estruturação básica? Primeiro, todo organismo ele pode se autorregular, inevitavelmente. Todo organismo pode se autorregular. O que eu estou dizendo? Que todo ser humano ele se autorregula, inevitavelmente, certo? Bom, partindo dessa concepção, o que eu vou dizer? Que os processos disfuncionais na vida do indivíduo geram a possibilidade do indivíduo entrar em conflito, ou seja, na nossa relação com o meio, nós não conseguimos elaborar esse conflito de forma adequada. Então, eu tenho um indivíduo que é incompetente no processo de elaboração dos seus quadros disfuncionais, certo? Olhe bem, o que eu estou dizendo. Esse processo disfuncional é justamente a possibilidade de compreender o que outras teorias chamam de processos psicopatológicos, certo? Processos psicopatológicos. Agora, lembre o seguinte, esses processos psicopatológicos, ele parte de uma concepção, certo? Uma concepção que, inevitavelmente, você, durante todo o processo vital, ou seja, durante todo o seu ciclo de vida, vai, em algum momento, entrar numa situação que nós chamamos de psicopatologia. Só que não utiliza esse nome de psicopatologia. Nós utilizamos o nome de quê? De processos disfuncionais, desajustes, processos conflituosos. Então, eu tenho o quê? Eu tenho várias formas de compreender esse processo. Agora, o que nos interessa? O que interessa é saber como é que esses processos ocorrem. Porque, lembre o seguinte, você recebe no seu consultório uma pessoa que tem um quadro ansioso, um nível de ansiedade absurdo. Alguém vai chamar de neurose de ansiedade. Então, nós não damos nome, não nos interessa dar nome a esses indivíduos. O que acontece? Esses processos disfuncionais, inevitavelmente, vão ocorrer na vida do indivíduo, certo?
Por que vão ocorrer na vida do indivíduo? Porque ele vai, inevitavelmente, em um ciclo de vida, apresentar quadros que não são tão, né, saudáveis assim. O que vai acontecer? Esses processos, né, começam a haver toda uma estruturação desse indivíduo para uma autorresolução. Olha o que eu estou dizendo, tenta acompanhar. Eu estou dizendo o seguinte, que você, por acreditar, né, que o organismo é capaz de se autorregular continuamente, eu tenho autorresolução. O que é que eu estou dizendo, né? Em termos gestálticos? Eu estou dizendo que o seu organismo é capaz de fechar as situações inacabadas, né? Fechar as situações inacabadas de vida, inevitavelmente. Então, o que acontece? Esses indivíduos, tá? Quando apresentados, né, sintomas inacabados, certo? Ele poderá ou não precisar de quê? Precisar de um processo psicoterápico. Né? Por que estou dizendo precisará ou não? Justamente por causa disso, pelo poder de autorregulação. Agora, eu não posso confundir isso, né, e sair nomeando uma série de distúrbios. Não estou dizendo que não existem esses distúrbios. Né? Então, não me interessa fazer essa afirmação se existe ou não esses distúrbios. Eu estou mostrando o quê? Eu estou mostrando que há possibilidade de um indivíduo conseguir ou não resolver, certo? Mesmo que esse indivíduo não esteja atrelado a um processo terapêutico, ou seja, que aquele cara não procura a gente como terapeuta, né? Ou seja, ele inevitavelmente ele vai se autototalizar. Agora, situações inacabadas muito mais graves, né? Ou seja, gestalt aberta muito mais enraizadas, vai gerar um problema para a gente, que é um nível altíssimo de insatisfação. Olha bem, então esse nível de insatisfação leva o indivíduo a não conseguir, né, elaborar e relaborar os seus conteúdos significativos. Esse que é o ponto, certo? Bom, aí eu pergunto, mas como é que isso acontece? Né? De que forma isso acontece? Acontece em cima do que nós chamamos fronteira de contato, tá? Eu vou compartilhar agora a vocês o slide. Eu mandei esse slide por e-mail, tá? Deixa eu botar ele aqui para vocês. Vamos lá. Então, a gestalterapia, ela faz o quê? Ela cria, né, a possibilidade de levar o indivíduo a uma compreensão desses desajustes, que nada mais é do que uma relação, né, do self, né, com os processos psicopatológicos, né, ou seja, na fronteira do contato. Só que vem a pergunta, né, o que é self? Né? O que é self? O que nós podemos compreender como self? Self é a possibilidade, né, de ter uma integração entre as funções do ego, as funções do id e as funções da personalidade. Né? Agora, onde é que acontece isso? Em cima de uma fronteira que nós determinamos fronteira de contato. Então, o que é self? Self é o sistema de contatos presentes, né, e o agente de crescimento. Olhe bem, o agente de crescimento. Então, o que acontece aqui? Né? Nós conseguimos, né, ter alguns processos disfuncionais, certo? Inclusive com algumas funções do que nós determinamos como, olhe bem, né, mecanismos de defesa. Olha só, que aí tem um mecanismo de defesa. Observe o nosso slide, tá? Você vê o quê? Você vê que tem, no seu entorno, olhe bem, no seu entorno, você tem o que nós chamamos mecanismos de defesa. Então, você tem a projeção, né, a introjeção, a deflexão, de sensibilização. Você tem uma série de mecanismos de defesa que não nos interessa, na realidade, como um processo doentio, porque o mecanismo de defesa ele tem uma finalidade. O mecanismo de defesa tem a única finalidade desse mecanismo é o quê? É gerar
um processo de preservação, né, das nossas possibilidades, né, de autoatualização contínua. Né? Então é isso que a gente quer, um processo de autoatualização. Certo? Agora, quando nós vamos comparar esses mecanismos de defesa, lembre-se que nós estudamos isso em aulas anteriores, né, que esses mecanismos de defesa têm a ver com o que nós chamamos de resistência. Né? Que a própria resistência é o quê? É a ação desses mecanismos sobre o indivíduo. Certo? De forma prática. Quando o cara chega lá no seu consultório, certo? Ele vai o quê? Ele vai criar uma barreira entre ele e o meio. No caso, o meio e você. Ou seja, ele vem para um nível de satisfação tão alta, ele vem para um nível de satisfação tão aguda, que ele precisa, na realidade, proteger esse mecanismo, né, chamado psiquismo. Né? Porque você sabe que o mecanismo de defesa ele tem uma finalidade. Né? Qual é a finalidade do mecanismo de defesa? Preservar a sua integridade psíquica. Porque, em outras palavras, se não fosse o mecanismo de defesa, vocês literalmente iriam enlouquecer. Né? Enlouqueceríamos. Né? Não teria como a gente ter um mecanismo de defesa que não fosse efetivo, né, na manutenção desse psiquismo. Né? Lembre o seguinte, né, os mecanismos de defesa, enquanto seu papel, eu não posso exercer esses mecanismos de forma contínua, né, intensa, eu nem posso, né, baixar o nível. Ou seja, quanto mais eu utilizo o processo de defesa, né, quanto mais eu utilizo os mecanismos de defesa, mais neurose o indivíduo possui, mais neurótico o indivíduo é. Quanto menos eu utilizo os mecanismos de defesa, também. Ou seja, eu tenho uma plasticidade aí, né, que deve proteger. Eu não posso ser de mais, nem posso ser de menos. O que vai acontecer? Esses mecanismos têm uma finalidade, certo? Qual é a finalidade do mecanismo? Conseguir que o indivíduo, né, se preserve, se autopreserve. Ou seja, que você tenha o que nós chamamos de saúde mental. É isso que nós queremos quanto mecanismo de defesa. Tá? Agora, um ponto importante que a gente não pode desconsiderar com relação a isso é conseguir levar esse indivíduo, né, a um estádio de ele chama laissez-faire, ou seja, é aquela história que desde contato como é que fica o indivíduo, né, entrar num processo de aceitação, um processo de não conseguir lidar com os problemas cotidianos. Né? Esses problemas cotidianos nos levam, né, justamente a um processo que é o que nós determinamos como individuação, certo? Agora, quando você pega o termo, e aí eu peço a vocês que não confundam, né, utilizar, na realidade, o termo id, ego e personalidade. Né? Lembre-se que o termo id veio da psicanálise, mas não foi criado por Freud. Né? O termo id, né, o isso, né? Tem até um livro chamado O Livro Disso, foi gerado pelo Grodek, né? Que é considerado o pai da psicossomática. Então, o que acontece? O Grodek ele vai criar, né, o termo id, né, que depois foi apropriado pela psicanálise. O que acontece? Então, na estrutura psíquica do indivíduo, eu tenho o quê? Eu tenho o id, o ego e a personalidade, que são etapas principais do ajustamento criativo. Olha o nome que nós estamos usando, ajustamento criativo. O que você quer com seus pacientes? Né? O que você quer com o seu cliente consórdio? Que ele consiga ter um ajustamento criativo. Porque geralmente ele fala, né, até de forma errônea, quando ele diz assim, né? Eu quero que o meu paciente ele não se ajuste ao meio, que ele mude o meio. Só que mudar o meio, né, é uma coisa muito complicada para o indivíduo.
Né? Eu não tenho que mudar o meio, eu tenho que ter um ajuste ao meio, porque o meio exige. Ou seja, as nossas relações sociais exigem, eu não posso mudar todas as pessoas de acordo com como eu acho que é correto. Isso é impossível. Não é? Então, o que acontece? O meio, né, ele é manipulado por grandes, né, estruturas que eu não tenho o poder de modificá-lo. Né? Eu não tenho que dizer que você tem que agir como eu quero, que modificar o meu é isso. Né? Ah, eu acho isso correto, eu acho isso dessa forma, eu acho isso daquela forma. Então, o meio, né, ele pode ser modificado, né, através do meu ajustamento. Não que eu vou mudar vocês, isso é impossível. Né? Eu não tenho como mudar vocês, porque vocês sofrem outras variáveis de influência. Ora, isso é um ponto crucial também, né, quando a gente fala mudança. Né? O que é mudança na realidade? Né? Mudança é a possibilidade de você ter uma ação para o meio. Não é questão de você mudar o meio, você muda no chamamento criativo. O que eu quero? Que você possa, né, se ajustar ao meio sem se autoviolar. Que você possa se ajustar ao meio, né, sem ter uma autoviolência. Né? Essa é uma questão. Essa autoviolência, na realidade, né, ela tem o quê? Ela tem toda uma perspectiva, né? Deixa eu parar aqui a apresentação, né? Vamos conversar um pouquinho. Tem toda uma perspectiva, né, de gerar no indivíduo, né, uma adequação. Mas não é qualquer adequação, certo? Vamos lá. Não é qualquer adequação, certo? É uma adequação onde não haja, né, uma violência, né, onde você não consiga se autoviolentar. O que acontece a partir daí? Um ajustamento criativo requer que você, né, tenha um próprio processo de autorregulação altamente eficaz. Altamente eficaz. Né? Quando eu falo eficaz, não é que você está bem resolvido, não. Esse processo de autorregulação é natural. Ou seja, quando eu digo que o indivíduo precisa ter uma autorregulação eficaz, eu estou dizendo o seguinte: que você vai conseguir lidar com todos os sistemas desse meio sem entrar, né, em uma desestruturação. Não é? Por quê? Porque se você olhar, o meio é capaz, inclusive, de destruir você. O meio ele pode destruir você tranquilamente. Né? Nem todo o indivíduo consegue lidar com a exigência do meio. Porque o meio exige. Vamos dar um exemplo. Né? Família exige você, casamento exige você, namoro exige você, trabalho exige você. Olha só, as relações sociais, né, as relações humanas da vida cotidiana exigem de você. E alguns indivíduos não conseguem administrar, né, essas exigências. Olhe bem, entrando em um estado de conflito. Olha que perspectiva é a gestalterapia, tá? O que vai acontecer? Ah, eu vou mudar o meio, eu vou mudar todas essas estruturas, né? Ilusoriamente, alguns acreditam que isso é possível. Olhe bem, ilusoriamente, alguns acreditam que isso é possível. Mas não é possível mudar esse indivíduo. Não tem como, né, você mudar o indivíduo, né, com a concepção de mudar cada um dos outros. O que eu tenho que fazer é o quê? É me ajustar criativamente. Esse ajuste criativo é a perspectiva da gestalterapia. Como é que isso ocorre? Simples. Né? Eu digo simples, é complexo, mas simples, teoricamente, é assim. Né? A partir do momento que você se submete a um processo terapêutico, e essa submissão ao processo terapêutico, ele gera em você um desejo de mudança, né? Uma vontade de mudança, e isso aí, inclusive, quando eu falo vontade de mudança, né? Não vamos esquecer que vontade de mudança é nada mais, nada menos do que, né, a teoria do Otto Rank. Olha bem, a teoria do Otto Rank. Qual é a teoria do Otto Rank? Estão lembrados? Alguém lembra da teoria do Otto Rank? Né? Chamada terapia da vontade.
né? O Otto Rank foi um dos primeiros a falar com isso. Inclusive, foi o Otto Rank que influenciou o próprio Carl Rogers, nos Estados Unidos, a mudar a perspectiva. O Carl Rogers trabalhava com a perspectiva psicanalítica, com o aconselhamento psicológico, numa perspectiva psicanalítica. Né? A abordagem centrada na pessoa tem, né, um vínculo muito grande com a perspectiva do Otto Rank, que era muito próximo, fazendo parte do ciclo freudiano. Né? Só que acontece o seguinte: o Otto Rank discorda, né, de Freud, sobre o surgimento, né, da neurose, né, porque a psicanálise propõe a neurose como uma fonte edipiana, né? Ou seja, toda neurose é um processo edípico não resolvido. E o Otto Rank vai dizer não, né? Isso é anterior. Bom, pergunta interessante, tá? Vocês estão acompanhando aí, né? É interessante. Cecília colocou o seguinte, né? Se o desejo de mudança seria busca pelo ajustamento criativo, não necessariamente, né? Busca pelo ajustamento criativo é, na realidade, inerente ao ser humano, né? Ou seja, do organismo do ser humano, certo? Agora, vontade, né, esse desejo de mudança, na verdade, é uma contextualização existencial do homem. Né? Quando nós pegamos o existencialismo e colocamos que o ser humano é um eterno vir a ser, ele está o quê? Dizendo que, inevitavelmente, eu vivo continuamente esse processo de mudança. Né? Ou seja, as minhas ações com relação ao meio nada mais é do que uma tentativa, né, do meu organismo de continuar o ciclo natural da vida, que é a mudança. Entende, Cecília? Esse é um ponto altamente crucial. Por quê? Porque se ajustar criativamente significa o seguinte: olha, meu amigo, eu não consigo mudar o meio, mas eu também não posso deixar o meio, né, me destruir. Né? Então, olha as relações afetivas, por exemplo. Né? Nem todos os seus desejos, né, serão concretizados. As pessoas que vocês casam, as pessoas que vocês namoram, né, nem sempre vão fazer o que vocês querem. Na maioria das vezes não vão fazer mesmo. Né? Mas o que acontece? Você pode entrar num processo de frustração, que é sobrenatural. Tem que se frustrar mesmo. Certo? Esse processo de frustração que leva o indivíduo, né, a lidar com essas situações inacabadas, com a gestalt aberta. Certo? Agora, o que acontece? Eu não posso obrigar as pessoas a gostarem de mim. Né? Eu não posso obrigar fulano ou cicrano, né, a gostar de mim. Né? Agora, por que as pessoas não gostam de mim, eu vou me matar? Né? Por que as pessoas não gostam de mim, eu não tenho direito a viver? Eu não tenho direito a seguir naturalmente o meu ciclo de vida? Olha bem, é óbvio, entende? Que eu tenho que fazer o quê? Me ajudar criativamente. A minha vida continua. Não estou dizendo que eu não tenho que sofrer, não estou dizendo que esse processo de sofrimento é um processo que gera dor, gera sofrimento e eu vou passar o resto da minha vida assim. Não estou falando isso. Eu estou dizendo o seguinte: que inevitavelmente, se eu não me ajustar às exigências do meio, eu não consigo viver, porque eu vou entrar sempre num estado de conflito. O orçamento criativo é isso. Eu não posso deixar de conviver com vocês, eu não posso deixar de conviver com o meio. Por que eu não posso conviver? Porque eu sou, por definição, um ser social, um ser relacional. Nós somos isso, por definição. Agora, o que acontece? Quando o outro não me quer mais, eu não estou dizendo que eu não vou sofrer, eu vou sofrer, obviamente. Agora, eu não posso conduzir a minha vida em cima disso. Eu não posso deixar o outro tomar as rédeas da minha vida. Eu tenho que me ajustar criativamente ao meio. Vamos dar outro exemplo, só para a gente fechar essa parte do ajustamento. Você está na faculdade e você foi reprovado em uma disciplina, certo? Bom, por mais que você fique indignado, por mais que você não concorde, por mais que você entre num estado de negação, dizer, eu sou competente, eu estudei, o professor está me perseguindo. Os mecanismos de defesa muitas vezes entram em cena aí. E às vezes está sendo perseguido mesmo. Mas o que acontece? Se eu não conseguir me ajustar e lidar com o nível de frustração, eu vou passar o resto da minha vida
entrando, né, em um sistema, né, de me achar um coitadinho. Ah, eu sou perseguido. Ah, nada dá certo na minha vida. Ah, fulano quer me prejudicar, se quer me prejudicar. Não estou dizendo que não tem pessoas que querem me prejudicar. Tem muita, né? Mas a questão não é essa. A questão é o quê? A questão é que você, na realidade, não pode se render às exigências do meio na forma de não responder a essas exigências, né? Se você vive, né, em um meio, né, você inevitavelmente tem que ter habilidade de resposta. Porque você, querendo ou não, essas exigências vão ocorrer. É isso que o paciente não entende. Entende? Ele pensa que ele pode modificar o meio. Quando ele não consegue modificar o meio, ele vem com um discurso de coitadinho. Olha bem, ele vem com um discurso de coitadinho. Sabe o que é o discurso de coitadinho? É assim: poxa, nada dá certo na minha vida, né? As pessoas querem me prejudicar, as pessoas não, não faz nada para me ajudar, os outros têm a obrigação de me ajudar, me dar a mão. Ah, porra, ninguém tem a obrigação de te ajudar, não, né? Então não vamos entrar naquele discurso de politicamente correto. Tá? O que acontece? Eu tenho, né, força suficiente para não deixar o meio me manipular. Eu tenho força suficiente para não deixar o meio me destruir. Eu só tenho que exercer essa força. Como é que eu exerço essa força? Através do que nós chamamos de ajustamento criativo. Ajustamento criativo é isso, é a possibilidade de você utilizar o seu poder de ação e o seu poder de se autorregular continuamente através do que nós chamamos em gestalterapia de awareness, né, para, né, conseguirmos superar. Né? Então, essa superação é o quê? É a capacidade de ajustamento criativo ao meio. Olha o nome, porque eu não estou pedindo, né, e eu não estou defendendo a possibilidade do indivíduo se ajustar ao meio, né, indiscriminadamente. Ou seja, porque ajustar ao meio é isso, né, fazer o que os outros querem. Né? Então, se o meio exige, ele está exigindo que eu tenha uma ação, ele está exigindo que eu tenha um determinado comportamento. Não é isso que eu quero. O que eu quero ter como possibilidade é que o meu ajustamento nas minhas relações afetivas, nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações, né, humanas, de forma geral, e das minhas relações comigo mesmo, né, eu possa ter criativamente uma ação para o meu desenvolvimento. Essa ação para o meu desenvolvimento nada mais é o quê? A possibilidade de aceitação no processo de mudança. Entende? Quando você pega a própria teoria paradoxal da mudança, você vai ter esse problema. Você vai ter o quê? Você vai ter uma contextualização, né, extremamente interessante. Essa contextualização é o quê? Né? É conseguir pôr, né, em prática. Né? Quando eu pôr em prática, estou dizendo que isso é consciente, não. Estou dizendo que é natural, organismicamente falando. Pôr em prática, né, o que a própria gestalterapia chama de quê? Né? Teoria paradoxal da mudança. Então, a teoria paradoxal da mudança é justamente isso, né? Conseguir, inevitavelmente, né, levar o indivíduo, né, a uma autorregulação contínua. Né? Então, qual é o objetivo da terapia? Olhe bem, o objetivo da terapia é que o indivíduo atinja o ajustamento criativo, que os conflitos que acontecem na vida dele, que as situações inacabadas que acontecem na vida dele, né, consigam, né, serem resolvidas, né, de forma saudável. Ou seja, que o meio, por mais que exija de você, você não vai permitir que esse meio, né, entre de tal forma na sua vida, como impacto, né, que você fique sem ação. A grande questão por trás disso é o quê? É o processo de ação. É isso que eu quero. Né? Então, a ação, inevitavelmente, né, ela faz o quê? Ela cria, né, a possibilidade da gente ter mudança. É isso que eu quero. Né? Que você mude. Agora, lembre-se que, inevitavelmente, mudança é difícil. Né? Mudança é difícil. Por que mudança é difícil? Porque, primeiro, significa o novo. Né?
tudo que é novidade vai fazer com que o nosso organismo possa o quê? Possa, né, criar uma resistência. Né? Lógico, por quê? Porque tudo aquilo que nós resistimos é porque é interpretado como ameaçador. Olha bem, é interpretado como ameaçador. Agora, o que eu não posso é o quê? Eu não posso entrar, né, num nível de desajuste tão grande, que eu não consiga, né, ter ação, que eu fique imóvel. Se eu ficar imóvel, né, se eu não conseguir ter mobilidade para o processo de mudança, o que vai acontecer? Né? A vida continua, as pessoas se atualizam e eu continuo preso, né, nos meus conflitos. É por isso que, geralmente, nós falamos o seguinte, né? O neurótico está preso no seu passado. O neurótico está preso, né, nas situações de vidas não resolvidas. Ou seja, na gestalt inacabada. Todos nós, já falei isso 1000 vezes, todos nós temos situações inacabadas. Né? O que vai acontecer? Essas situações inacabadas, quando não resolvidas e quando exacerbadas, né, elas se potencializam, elas ficam mais fortes, mais enraizadas. Por estarem mais fortes e mais enraizadas, você vai ter um problema sério. Sabe qual é o problema, né, de uma gestalt enraizada ao extremo? Né, é você ter um quadro disfuncional. Vai apresentar sintomas ansiosos, né, processos depressivos, né, transtornos obsessivos compulsivos. Ou seja, o que eu estou falando? Que a ansiedade, a obsessão, né, a depressão são consequências do não ajustamento criativo do indivíduo ao meio. Ou seja, você não consegue lidar com essas situações. Por não conseguir lidar com essas situações, você gera um problema gravíssimo. Né? Sabe qual é o problema gravíssimo? É você entrar num estado de conflito, né, e vivenciar esse conflito. Né? É como se as perspectivas da sua vida não conseguem se ampliar. É como se fechasse. É como se você estivesse numa redoma. Né? Isso aí é um papel significativo dos mecanismos de defesa. Então você vai o quê? Você vai introjetar demais, você vai refletir, você vai, né, retrofletir, né? Você vai ter um processo de confluência com o meio. Então essa confluência vai gerar o quê? Né? Todo um conflito, porque você vai absorver muito do meio, vai se confundir sobre o processo de identidade, né, com o meio, né, vai influenciar a sua identidade, vai influenciar as suas ações. Olha, isso é uma consequência gravíssima. É esse o paciente da psicoterapia. É esse o cara chega lá, entende? Quando você vai atender, inevitavelmente, esse processo de atendimento é isso, né? É ter a capacidade, né, de não conseguir se auto-atualizar. Né? Olha só, por que eu estou falando de capacidade? Porque o cara é capaz de mudar, mas não consegue. Porque você vai dizer assim, poxa, eu sei tudo o que está acontecendo comigo, mas não consigo mudar. Eu sei o que está errado na minha vida, mas não consigo mudar. Oh, meu amigo, né? É verdade. Né? Se você se percebe, você tem o que o próprio Carl Rogers colocou, experiência organísmica. Você sabe o que é experiência organísmica? Né? É todo o processo que ocorre no seu organismo, que é percebido no seu organismo, que é experienciado pelo seu organismo. Né? Então, tudo que você vivencia, né, fica na sua experiência organísmica. Agora, aí eu tenho um problema seríssimo. Sabe qual é o problema seríssimo? É quando eu, né, entro no estado de desajuste, os bloqueios que vão existir na minha vida vão impossibilitar a minha tomada de consciência. Né? Quando eu não tenho uma tomada de consciência, eu tenho o quê? Eu tenho uma perspectiva, né, de conflito. Porque eu não vou ter o awareness. Né? Lembre-se, só recapitulando, awareness é um contínuo de consciência. Awareness não é insight. Né? Insight é o quê? É aquele estralo. Né? Insight é cognitivo. Olha só, insight é cognitivo.
awareness, ela é contínua, é um processo de autopercepção contínuo. Não estou dizendo que a awareness vai levar você a ser a pessoa mais bem resolvida da vida, isso não existe, isso é mentira. Vocês vão sofrer, vocês vão entrar em conflitos, vocês inevitavelmente vão ter dificuldades, né, de lidar com o meio em algum momento da vida, ou sequencialmente. Isso não significa que você é neurótico, significa que você está vivo, né? Significa que você está vivo. O que acontece? Por você estar vivo, você tem o quê? Você tem toda uma estrutura, né, baseada em uma concepção, olhe bem, em uma concepção de mudança. Você vai mudar. Para bem ou para mal, você vai mudar, meu amigo. Não entende? Eu fico abismado quando nos grupos de supervisão que eu facilito, né, e a pessoa diz assim, isso é muito comum, né? Está 3, 4 meses atendendo um paciente, e aí o terapeuta iniciante diz assim, mas eu não vejo mudança no meu paciente. Como é que você não vê mudança? Mudança é inerente ao organismo. Você pode não estar percebendo, mas ele está mudando. Entende? Ele está mudando. Porque não existe processo terapêutico que entre em um processo terapêutico e saia de forma impune. Isso é impossível, né? Porque acontece o seguinte, essas relações no processo terapêutico vai nos dar, né, uma capacidade de lidar com a vida cotidiana, uma capacidade de lidar com essas possibilidades de perspectivas.